cidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal. Está no ar Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, amiga produtora e amigo produtor! Está começando mais um Prosa Rural, o programa que traz informações de interesse para você que vive e trabalha no campo. Tudo certo, William? Tudo certo, Selma! Alô, amigo ouvinte! Fique ligado nesse programa de hoje, que vem trazendo muita coisa legal para você realizar uma boa plantação e obter a produção esperada. Hoje nós vamos falar sobre o ZARC, uma ferramenta importante que ajuda o homem do campo a identificar melhor o momento de plantio de sua lavoura. Nos dias de hoje, uma ferramenta assim é de extrema necessidade, pois acontecem muitos eventos climáticos adversos que afetam a agricultura, como secas, geadas ou alguma chuva de granizo. Tudo isso pode causar grandes perdas na produção agrícola. Agora imagine se você puder saber antes de plantar quanto tempo vai ficar sem chover em uma determinada região, ou quando é bem possível que ocorra alguma geada. Com essas informações, fica mais fácil decidir o momento certo para plantar. É exatamente para isso que existe o Zoneamento Agrícola de Risco Climático, o ZARC, como ele é mais conhecido. É o ZARC que indica os períodos de menores riscos de diversas culturas em determinadas regiões. Com isso, as chances de se obter uma boa colheita são bem maiores quando os produtores seguem as orientações desses estudos. Não é isso, William? Isso mesmo, Selma. Essa ferramenta, esse software, orienta os produtores de arroz e feijão, além de várias outras culturas do centro-oeste do país, e faz uma simulação de data ideal de plantio, de acordo com o estabelecido pelas recomendações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Para isso, basta o produtor digitar no ZARC qual a safra, qual a cultura que será plantada e a cultivar utilizada e qual o município de plantio. Em seguida, de acordo com o grupo de cultivar, o ZARC fornece as datas indicadas para o plantio e indica também se o risco é de 20%, 30% ou 40%. O sistema também se baseia no tipo de solo, se é arenoso ou de textura média ou argiloso, nessas análises. Essas informações são também úteis para que o produtor possa requerer o programa de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural ou ao Proagro e o Seguro da Agricultura Familiar, o CEAF. Mas existem outros programas que oferecem aos produtores a possibilidade de transferir riscos decorrentes de fenômenos meteorológicos adversos. Sabendo disso, agora vamos chamar o agrometeorologista José Eduardo Monteiro, coordenador da Rede Nacional de Zoneamento Agrícola de Risco Climático. Quem conversa com ele é o jornalista Hélio Magalhães. Um dedo de prosa. Quais as culturas que estão avaliadas no ZARC atualmente? Bom, as culturas tratadas, ou avaliadas no âmbito do zoneamento agrícola de risco climático, elas são mais de 40, E a gente pode citar alguns exemplos, como as anuais graníferas, como o arroz, o feijão, o milho, a soja e o trigo. São culturas aí de grande importância no Brasil e que têm estudos de zoneamento atualizados regularmente. Outros exemplos são as frutíferas, perenes como o pêssego, maçã, o cacau, a banana e os citros, também culturas de grande importância no Brasil. E além dessas existem várias outras. O zoneamento permite também que o produtor avalie, em função dos resultados, se é conveniente optar por um cultivar de alto potencial produtivo ou se é preferível optar por cultivares mais resilientes e adaptados para uma condição de risco mais elevado. Além disso, algumas práticas de manejo agronômico elas podem ser indispensáveis no caso, por exemplo, de municípios ou épocas com um nível de risco hídrico muito elevado, em que a irrigação passa a ser uma prática de manejo obrigatório, caso o produtor queira realmente produzir aquele determinada cultura.
que esteja com um nível de risco muito elevado ou inviável, né, para uma produção de sequeiro. Além disso, indica também necessidade, ou maior ou menor necessidade de práticas de manejo de solo aprimoradas, né, principalmente com o objetivo de melhorar as propriedades hídricas do solo, né, maior taxa de filtração, descompactação do solo e principalmente maior aprofundamento do sistema radicular. Interessante! José Eduardo, então, nesse caso aí, o ZARC fornece informações ao produtor para ele decidir se opta por cultivos que ofereçam maior potencial produtivo, que tenha a ver com a aplicação dos resultados do zoneamento, não é isso? Em função do maior ou menor período de cultivo viável, entre os diferentes grupos de cultivares e as diferentes culturas, o produtor também pode avaliar a viabilidade de trabalhar com ciclos médios ou ciclos mais longos, eventualmente buscando aí um maior potencial produtivo. Já municípios com períodos de viabilidade ou de baixo risco mais curtos, o produtor deve priorizar aqueles cultivos ou aquelas cultivares, né, de uma determinada cultura com um ciclo mais curto. Um quinto aspecto que pode ser avaliado é a possibilidade de se investir em 2 safras ou eventualmente priorizar o investimento de recursos em apenas uma única safra, justamente em função da duração do período favorável de cada município. E a sexta aplicação dos resultados do zoneamento é exatamente aquilo que ele é mais conhecido, né, que é a definição de épocas, né, de menor risco para o plantio e produção aí de diversas culturas. Qual a importância do ZARC para o produtor rural e também para o sistema produtivo? Bom, eu diria que a principal importância do zoneamento para o produtor rural e também para os profissionais que trabalham na área, né, é justamente fornecer esse conjunto amplo de informações para auxiliar ou ajudar no processo de tomar decisão e principalmente no planejamento da produção na propriedade, justamente no sentido de se evitar perdas, né, e buscar a rentabilidade do negócio no longo prazo. Então, muitas vezes, não é apenas quando plantar, mas também quando não plantar e evitar perdas desnecessárias aí que muitas vezes provocam prejuízo e até endividamento ao produtor rural. Então você ouviu aí, né, amigo produtor? O ZARC consegue reunir e oferecer informações dependendo da cultura, do local de cultivo, indicando as chances de sucesso dessa cultura em determinado período do ano. Mas vamos saber um pouco mais sobre isso. O Hélio continua conversando com José Eduardo Monteiro. É com você, Hélio. O que eu gostaria que você nos esclarecesse é sobre os intervalos de tempo que são seguidos para se disponibilizar essas informações no zoneamento de risco climático. Olha, a gente recomenda que os estudos de zoneamento sejam atualizados a cada 4 ou 5 anos, porque ao longo desse período muitas cultivares podem ser lançadas com alteração de ciclos, novas tecnologias de cultivo, estratégias de manejo podem ser adotadas no campo em maior ou menor grau, e à medida que essas informações ou esses avanços tecnológicos são incorporados no estudo de zoneamento, pode ocorrer ali pequenas alterações nos níveis de risco e janelas de plantio. Além disso, é preciso também atualizar, manter atualizadas as bases de dados sempre para o período mais recente possível, né? Incorporando aí a variabilidade das condições meteorológicas dos últimos anos. Eu diria que o maior desafio da agricultura brasileira nos próximos anos vai ser o clima. Obrigada, José Eduardo Monteiro, coordenador da Rede Nacional do Zoneamento Agrícola de Risco Climático. Muito bom. O nosso colega Hélio Magalhães conversou também com Hugo Borges Rodrigues, coordenador geral de risco agropecuário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Vamos ouvir. Pitacos da Hora. Como são feitas as atualizações do zoneamento agrícola de risco climático no Ministério da Agricultura? O MAPA realiza as atualizações do ZARC através dos trabalhos realizados pela Embrapa. A empresa, que além de ser parceira nessa ferramenta, é responsável pelo apoio técnico-científico de todo esse projeto. Ou seja, a Embrapa, por meio de sua rede de pesquisa em ZARC, em mais de 30 centros espalhados pelo Brasil e dezenas de pesquisadores, realiza os estudos, coletando dados agroclimáticos,
rodando a modelagem agroclimática, validando os resultados com o público externo, e após ter o resultado desses estudos, esse trabalho é repassado ao Ministério da Agricultura, que avalia esses resultados e publica no Diário Oficial da União essas portarias por cultura e unidade da federação. Atualmente são mais de 40 culturas e sistemas de produção contemplados com o zoneamento no Brasil. Se o levantamento de uma determinada cultura apontar risco de 40%, por exemplo, mas o produtor resolve plantar mesmo assim e causa a perda da produção, o produtor, neste caso, desconsiderando os indicativos de risco apontados pelos ARC, ele poderá recorrer ao seguro agrícola a si mesmo. É importante esclarecer que o Brasil dispõe do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, PROAGRO, e do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, que é o PSR, que são duas políticas públicas voltadas à gestão de riscos, que estão diretamente vinculadas à observância das informações dos ARC. Ou seja, para acessar o PROAGRO e o PSR, ou o PSR, o produtor precisa seguir os indicativos dos ARC. A data de plantio, o tipo de solo, a cultivar indicada, todas essas informações estão presentes nas portarias de ARC. Vou dar um exemplo aqui. Se o produtor contrata uma operação de crédito rural junto com o PROAGRO e no decorrer da condução da lavoura ocorrer um evento que cause um dano, por exemplo, uma seca, esse produtor ele vai abrir um sinistro. Se por algum motivo o plantio da lavoura foi realizado fora da janela indicada pelos ARC, ele não tem direito a receber a indenização, tanto do PROAGRO como do PSR, ou seja, do seguro privado. Também é importante esclarecer que o ARC disponibiliza as datas de plantio para os riscos de 20%, de 30% e de 40%, que nós chamamos de níveis de risco dos ARC. Dessa forma, deve-se observar o contrato de PROAGRO e a apólice de seguro para saber da possibilidade do plantio em cada um desses níveis de risco, pois cada seguradora tem suas próprias regras para a contratação desses riscos. Obrigada ao Hugo Borges Rodrigues, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pelas informações esclarecedoras a respeito do ZARC. Vale destacar que o ZARC é uma ferramenta em constante atualização e aperfeiçoamento, realizados dia após dia. E os resultados da modernização nas avaliações de risco são publicados no site do Ministério da Agricultura. Isso mesmo, muito interessantes as entrevistas. Obrigada também ao colega Hélio Magalhães da Embrapa Arroz e Feijão. E você, amigo ouvinte, se quiser saber mais informações sobre o assunto do programa de hoje, entre em contato. Anote aí, Embrapa Arroz e Feijão, que fica em Santo Antônio de Goiás, DDD 62, telefone 3533-2187. Repetindo, DDD 62, telefone 3533-2187. Se preferir, você pode acessar o serviço de atendimento ao cidadão na página principal da Embrapa na internet, www.embrapa.br. Ao pé da página você encontra o link para enviar a mensagem pelo saque. E pra gente não perder o embalo, curta agora Mestre Arnaldo com Favos de Mel. A melodia faz parte da coleção Sons do Cerrado, do Grupo de Estudos da Identidade do Povo do Cerrado. Favas Contadas. Bem direta, feito uma seta pra ferir o seu lado esquerdo do peito, pra te fazer chorar. Eita, música boa, minha gente! Bem, a gente fica por aqui e agradece aos convidados do programa de hoje. E você, continue ligado no Prosa Rural, que volta numa próxima oportunidade. Um grande abraço e uma boa semana! Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro Hélio Magalhães. Edição Jorge Macau. Locução Selma Rosana e William Galvão. Técnica Tony Ribeiro. Coordenação de produção Eduardo Pinho. Conteúdo Embrapa Arroz e Feijão.